A reserva extrativista Chico Mendes foi criada com o intuito de possibilitar a manutenção dos modos de vida de comunidades tradicionais e a conservação ambiental no sudeste do Acre. É emblemática, dada a sua extensão e por possibilitar o uso sustentável dos recursos naturais. Seu nome preserva a memória e o legado do líder ambientalista Chico Mendes, que dedicou sua vida à defesa da Amazônia e dos direitos das comunidades tradicionais numa época que a preservação das florestas não era valorizada. Essa história começa na década de 70, quando o Acre foi reconhecido como estado. Nessa época, grande parte de suas terras passaram a ser ocupadas por grandes latifundiários com fins de mineração, exploração madeireira e, principalmente, atividades agropecuárias, como previa o Plano de Desenvolvimento do Governo Federal para a região amazônica. O resultado disso foi a degradação ambiental e a expulsão das comunidades tradicionais, quer fosse voluntária ou forçadamente. Diante disso, no período de 1975 a 1977, foi fundado o primeiro Sindicato dos Trabalhadores Rurais pelos seringueiros e demais trabalhadores que necessitavam daquela área para sustentação e sobrevivência. Em represália, houve uma série de atentados aos líderes do movimento, como Wilson Pinheiro em 1980, presidente do sindicato, e Chico Mendes em 1988. 2 anos após a morte de Chico, em 1990, as Resex Chico Mendes e a do Alto Juruá foram criadas, fruto da luta pela preservação ambiental e social das terras acreanas. A reserva extrativista Chico Mendes está inserida integralmente na bacia do rio Acre e abrange 7 municípios do estado do Acre: Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Epitaciolândia, Rio Branco, Sena Madureira e Chapuri. É uma das maiores unidades de conservação do Brasil, com 970.550 hectares de extensão, e compreende uma grande diversidade biológica, possibilitando a realização de uma gama de pesquisas na região. Além disso, a Resex Chico Mendes é habitada por diversas comunidades tradicionais que possuem um profundo conhecimento sobre os recursos naturais locais, tornando a Resex um local de grande relevância para a execução de estudos científicos. Com sua extensão e diversidade, a Resex Chico Mendes é um tesouro para pesquisadores que buscam entender e preservar a biodiversidade da Amazônia. Bom, a Resex Chico Mendes, eu como pesquisador, de uma forma geral, ela é uma grande oportunidade, um grande modelo de estudo dessas relações, de como que mudanças na economia, em fatores econômicos, por exemplo, toda essa questão muito da problemática do desmatamento aqui no Acre, na Amazônia, de uma forma geral, passa por questões de mudanças de um sistema econômico. No Acre, a gente historicamente tem uma economia, um desenvolvimento do território do estado do Acre, muito pautado na exploração do látex para a produção da borracha. Então, à medida que esse sistema quebrou derradeiramente, na década de 70, 80, isso abriu portas para a introdução de um novo sistema econômico, que é baseado na retirada da floresta e a implementação de pastagens. Essas pastagens ocorrem tanto em grandes áreas, por grandes proprietários, até pequenos produtores, e adentra na reserva Chico Mendes. Então ela representa uma grande oportunidade de ver esses fatores que direcionam a conservação e o desmatamento na Amazônia, por todas essas pressões econômicas, essas mudanças culturais e os efeitos na biodiversidade e nos ecossistemas de florestas aqui da região. A reserva Chico Mendes, pelo fato dela se estender ao longo de toda a bacia do rio Acre, ela atua como um freio ao desmatamento na região da bacia do rio Acre. O frear não significa que ela bloqueia por completo o desmatamento, mas ela consegue diminuir essa intensidade do desmatamento, mas mesmo assim o desmatamento que ocorre numa intensidade muito mais alta fora da Resex Chico Mendes, na bacia do rio Acre,
ele adentra na reserva Chico Mendes. Bom, nesse contexto, então, do desmatamento, ele proporciona a perda do hábitat de floresta na região da bacia do Rio Acre e, consequentemente, como também adentra na reserva Chico Mendes, dentro da reserva Chico Mendes. Então, o nosso projeto, que é o PROCAD, ele é um projeto com financiamento da CAPES, e ele esse PROCAD significa que ele é um projeto de colaboração acadêmica para promover a interação e integração de programas de pós-graduação, e especificamente no ano de 2018 foi lançada uma chamada para que ocorresse essa interação entre programas lotados na região norte, na Amazônia, com outros programas da Amazônia e de fora da Amazônia. Então nós apresentamos uma proposta para essa chamada que envolve a colaboração de 3 programas de pós-graduação em ecologia. A ecologia o programa de pós-graduação em ecologia da Universidade Federal do Acre, o programa de ecologia da Universidade Federal do Pará e o programa de pós-graduação em ecologia aplicada da Universidade Federal de Lavras em Minas Gerais. E então ao longo desses anos nós temos desenvolvido ações em conjunto, né, esses 3 programas, e uma ação principal que nós temos desenvolvido é o desenvolvimento de atividades de pesquisas de forma colaborativa entre esses 3 programas de pós-graduação. E a nossa questão motivadora é justamente verificar o efeito do uso e da cobertura do solo na biodiversidade e funções ecossistêmicas. E para isso, então, a gente está avaliando como que diferentes grupos de organismos aquáticos e terrestres respondem a essas mudanças do uso do solo e da cobertura, né? Então, ao longo no município de Assis Brasil, na reserva Chico Mendes, ao longo de uma estrada que leva desde a sede do município até a margem direita do rio Iaco, né, então adentrando na reserva Chico Mendes, nós estabelecemos 14 pontos de amostragem. Em todos esses pontos de amostragem, nós temos a presença de um igarapé, e esses igarapés estão em diferentes contextos de cobertura florestal. Então nós temos desde de igarapés que estão com uma baixa cobertura florestal, cerca de 2, 3% de cobertura florestal, até igarapés com quase 100% de cobertura florestal no seu entorno. Estamos fazendo um estudo para compreender melhor os atributos funcionais que algumas espécies possuem e com relação à resistência a secas severas. Então, aqui no estado do Acre, né, nós estamos aqui no sudoeste da Amazônia, e o sudoeste da Amazônia foi um dos epicentros das secas severas de 2005 e 2010. Né, e essas secas severas podem levar à mortalidade de árvores. Então, é importante a gente conhecer quais espécies são mais e menos vulneráveis a secas severas. Bom, a minha história com a reserva Chico Mendes, ela tem início, né? As minhas atividades assim, de pesquisa, de extensão, em meados dos anos 90, por volta de 1995, 96, quando eu comecei a ser convidado, né, por associações para trabalhar com extensão, mais especificamente para ensinar os seringueiros, os extrativistas a extrair e a manter, conservar abelhas indígenas, né, que é um componente muito importante da floresta, visando a produção do mel. O projeto ele foi pensado na Resex por ser não só a primeira reserva extrativista da região, que serviu de modelo para outras tantas, mas também porque é uma área de preservação que é passível de utilização pela comunidade. Então ela tem potenciais bastante grandes com relação
não só a questão da manutenção da biodiversidade, mas também como integrar o uso pelas populações daquela unidade, daquele espaço, e mantendo a conservação da natureza, a proteção também dos organismos, animais, vegetais, micro-organismos e assim por diante. A vegetação da reserva é composta por uma pequena parte floresta ombrófila densa, 24,06%, que é a famosa mata fechada da região amazônica com árvores muito altas e com pouca luz solar chegando no chão da floresta, e outra parte bem maior de floresta ombrófila aberta, 75,94%, onde as árvores são mais espaçadas e o interior da floresta tem menos sombra. Esses dois tipos de floresta são de extrema importância para a regulação do clima global, o equilíbrio dos ecossistemas e para a conservação da biodiversidade. Infelizmente, as taxas de desmatamento dentro da Resex chegaram a 81.775 hectares até 2021 e 738 focos de incêndios no mesmo ano. Essas atividades geram prejuízos diretos e indiretos à população da reserva e à Amazônia como um todo, e esse quadro é bem difícil de ser solucionado. Nesse contexto, a reserva conta com o apoio de algumas instituições como a SOS Amazônia e a WWF que desempenham um papel fundamental para a comunidade. A SOS Amazônia é uma associação de pessoas fundada em 1988, em setembro de 1988. Um grupo de aproximadamente 20 a 30 pessoas, incluindo professores da Universidade Federal do Acre, ativistas, lideranças do movimento social como Chico Mendes, Júlio Barbosa e outras pessoas que, na época, militavam junto com o movimento dos seringueiros para enfrentar toda aquela situação de ameaça à floresta e destruição que estava acontecendo já fazia quase uma década, e já estava atingindo a região do Juruá, do Alto Acre. E nós decidimos criar a instituição para que ela pudesse ser um canal de divulgação das lutas e das ameaças que essa população seringueira estava sofrendo naquele período. E aí ela foi instalada e, infelizmente, logo 3 meses depois, a gente já tinha iniciado todo um trabalho de divulgação. A gente ia para a praça ali em frente ao estádio José de Mello, com recortes do jornal Folha de São Paulo para apresentar o avanço do desmatamento, que estava já com medições, Na época era muito interessante, a gente esperava o dia inteiro para chegar o jornal que vinha de São Paulo e a gente recortava, montava o mural e ia para a praça fazer a apresentação dessa situação toda, E esse foi uma das primeiras iniciativas que a gente teve, E tentava abrir uma série de conversas no âmbito urbano de Rio Branco para que a coisa resultasse em mobilização, em mais opinião pública. Mas, infelizmente, 3 meses depois, o Chico foi assassinado, em dezembro, e a gente passou a tomar um outro rumo e tentou potencializar toda a situação que causou esse assassinato, chamar a atenção para o público de uma maneira mais veemente. E eu me lembro bem de uma das iniciativas, assim, só com um detalhe que a gente fez, foi justamente criar umas missas ecológicas e chamar a atenção do assassinato do Chico e falar da questão toda que estava envolvendo aquele momento. E uma das missas foi justamente na catedral, em que estava o Abraim Farrá, um dos nossos fundadores, e o bispo Dom Moacir. E nós combinamos a missa, e preparamos um espaço muito bacana na catedral, fizemos uma bela ornamentação. E quando a gente ia iniciar, caiu um temporal tão grande, mas tão grande, que ninguém foi na missa. E aí o Dom Moacir falou para a gente: pois é, vocês nunca vêm à igreja, quando vêm acontece isso. Então essa foi um dos pequenos detalhes das diversas iniciativas que a instituição desenvolveu. E de lá para cá a gente veio executando uma série de projetos na área de educação ambiental nos primeiros anos. E depois a gente ampliou para um trabalho mais na área florestal, principalmente com conservação de biodiversidade in situ, e também fortalecendo o movimento social aqui no Acre. Uma série de projetos.
no sentido de fomentar uma série de conexões da área ambiental com a área social, né? Então, esse foi assim, um início, né, da instituição. A Reseq Chico Mendes é uma unidade, eu sempre falo, emblemática para o ICMBio, tanto porque leva o nome do Instituto, que é o nome do patrono da política ambiental brasileira, Chico Mendes. Aliás, é sempre importante a gente lembrar que o nome do Instituto é Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, né? Tem gente que já nem lembra mais o que significa essa sigla, e carregar esse legado de Chico Mendes é uma responsabilidade enorme, um desafio diário. E a Reserva Chico Mendes, ela tem uma importância muito grande também por ser representativa das próprias reservas extrativistas enquanto categoria de unidade de conservação. Porque, embora não tenha sido a primeira reserva extrativista criada, né, foi nela que se concebeu, através do movimento organizado dos seringueiros, a noção de uma reserva extrativista como um modelo alternativo de reforma agrária específico para a Amazônia. Então, a grande bandeira que a reserva extrativista carrega, e a Reserva Chico Mendes como estandarte das reservas extrativistas, tanto para o ICMBio quanto para a política ambiental brasileira, é o fato de trazer uma outra concepção sobre o que é conservação, como deve se dar a política de conservação, né? Há uma tendência um pouco mais antiga, que se costuma referir como preservacionismo, né? Que é essa noção de que conservação se faz com monitoramento da biodiversidade e proteção, fiscalização, comando e controle, né? Essa ação de controle das infrações ambientais. Mas existe um outro lado que as reservas extrativistas enfatizam e que nós temos um carinho, um apreço muito especial por essa agenda, que é com a qual eu trabalho, que é a gestão do território habitado por uma população tradicional que deve ser protagonista dessa estratégia de conservação. Então, as populações tradicionais, elas foram muito invisibilizadas ao longo da nossa história como agentes e como protagonistas, né, da estratégia de conservação mesmo, no geral. E as reservas extrativistas, elas são, para além do Brasil, né, internacionalmente, elas são consideradas uma invenção muito inovadora, porque elas trazem esse elemento humano, cultural, para frente do debate, né? Então, elas estão sempre associadas à discussão dos direitos humanos das populações tradicionais, das especificidades da conservação de um território que não é apenas um bioma, não é apenas fauna, flora, biodiversidade, mas é também um território de uma população que tem uma relação muito especial, né, com aquele bioma, e é fundamental que essa população esteja ali para que a gente tenha qualquer planejamento de conservação também na parte da biodiversidade. A organização geopolítica da Reseq Chico Mendes começou em 1994, quando foram fundadas as primeiras associações de moradores na reserva, a Amorex em Chapuri, a Amoreab, em Assis Brasil, e a Amoreb em Brasileia. Pouco tempo depois, os produtores rurais foram incluídos nessas instituições, que passaram a se chamar Amoprex em Chapuri, Amopreab, em Assis Brasil, e Amopreb, em Brasileia e Epitaciolândia. Posteriormente, em 2009, foram instituídas a Amoprezema, em Sena Madureira, e a Amoprecar, correspondente a Rio Branco e Capixaba, totalizando 5 associações concessionárias. Hoje a reserva é ocupada por aproximadamente 2.500 famílias, somando mais de 10.000 pessoas, e as associações concessionárias se tornaram a representação política oficial da população junto à gestão do ICMBio. Cada associação é organizada em núcleos de base que representam as comunidades e seringais da reserva, exercendo influência direta nas tomadas de decisão. Então, quando eles viam aquilo, vindo tirando toda aquela mata, tirando a seringueira, tirando a castanheira, tirando, né, o mercado da carne dele que vivia ali, né, começaram a pensar o que vai acontecer com nós, né, e para onde nós vamos, porque o patrão dizia que a terra não era deles, a terra era do patrão, então ele vendia para quem ele queria. E daí, né, começaram, não, mas nós moramos aqui há tantos anos, nós viemos para cá, né, há tantos anos, os nordestinos vieram e tomaram de conta dessa terra, foi quem sempre garantiu esse seringal funcionando, né, através do seu trabalho, e hoje não tem direito de ficar na terra, e aí se reorganizaram, né, em movimento. Então começaram a criar, né, esses movimentos para impedir
e o pessoal, que eles viessem continuando com o desmatamento, no qual já tinha, né, quando eles vieram pressentir isso, né, já tinham devastado um monte de propriedade das áreas de colocação de seringa. Né, a pressão, e a pressão deles também era forte, que tirava, porque muitos seringueiros tiveram que, né, fugir para Bolívia, fugir para fora outros imigraram para a cidade com medo, porque eles também assustavam, né? Ou sai, ou nos derruba a casa com tudo dentro e não sei o quê, então fazia esses movimentos, né? E aí o pessoal começaram a se reunir para reagir e não deixar entrar. Assim, o que a Resex significa, né? Para nós ela significa muita coisa. Significa um meio de vida, né, para todos nós que mora nela, é um meio de sobrevivência, tipo assim, uma forma de aprendizado também, como a gente proteger a floresta, proteger os animais, né, cuidar da estrada de seringa, que a gente sabe que existem as leis e a gente tem que cumprir com elas. Ela significa para mim muita coisa, porque assim, além da diversidade, né, que eu cresci, toda a riqueza que nós temos, né, o ar puro, o alimento que a gente extrai de lá. Então eu vim para a cidade, só que eu sou muito apegada, né, isso, a esses ambientes também. É tanto, olha, que o que eu escolhi é muito parecido com as casas de lá, né, o formato. Então eu sou apegada a isso, muito apegada mesmo. Olha aí, ouve como é o canto dos passarinhos. Então eu sou muito apegada, sabe? A floresta eu gosto. Apesar de não ter focado, poderia ter ido para essa área, mas não fui, mas me identifico muito. O meu sonho para a Resex é que as pessoas possam, com o pouco que temos, ter uma vida digna. Ter uma vida na qual lá fora é pensada. Acredito que daqui eu quero que no futuro a galera tenha a sua própria condição de escoar sua produção, tenha um ramal bom dando o seu acesso, um melhoramento justo para os seus condomínios, acesso à internet e ter uma diversidade de produtos para ser comercializados, ser trabalhados, desde o artesanato, qualquer cultura que a gente tenha, e que sejam buscados por políticas públicas para que esses produtos extrativistas, além da borracha que é subsidiada, os outros produtos extrativistas também possam ser subsidiados, fortalecendo cada cadeia que nós exercemos dentro da Resex. Então, esse é o futuro que eu espero, que 100% dos jovens tenham acesso à educação. Pela mata fora cai a flor e a seringueira chora de chapuri, chora o mundo inteiro. Morre o Chico Rei seringueiro. Mas essa mata que mata esse povo infeliz, um dia de fazer